A atividade 2, página 67, nono ano do ensino fundamental, apostila São Paulo faz escola. Vamos fazer agora a atividade 2, fatoração. Vamos lá. 2.1. Encontre a medida da área total da figura a seguir e explique como que você fez para chegar no resultado. Quando a gente olha na figura, é que tem 4 cores diferentes, mas não tem número, não tem letra, não tem nada. Então, o que a gente pensa? Que a gente pode resolver da forma que a gente quiser. Como eu não sei o valor, eu vou inventar uma letra para esse valor. Eu posso chamar, por exemplo, esse lado aqui de X, e eu posso chamar aqui os outros lados de A, B, C e D, por exemplo. Tá? Eu posso chamar do que eu quiser porque eu não sei o valor dele. E aí a gente vai procurar a área. Se for para achar a área desse quadrado, do primeiro quadrado que é azul claro, x vezes A, vai ser o quê? AX. Se for achar a área aqui, x vezes B, BX. X vezes C, CX. X vezes D, DX. Então a área dele vai ser o quê? AX mais BX mais CX mais DX. Ó, se eu somar todos eles aqui, eu tenho a área desse retângulo todo, né? E aí, como ele quer a forma fatorada, e aí a gente faz como para fatorar? A gente vai ter que ver o que tem de igual em todos eles. Aqui tem X, aqui tem X, aqui tem X, aqui tem X. Todos eles têm X, eu vou colocar o X de castigo. Faz assim, ó, deixa o X de castigo, sozinho lá no canto. E aí, se eu tirar o X, sobrou o quê? Sobrou o A. Mais. Se eu tirei o X, sobrou o quê? Sobrou o B. Mais. Se eu tirei o X, porque o X está aqui, tá? Não é que eu tirei, ele está aqui. Sobrou o C. Mais. Se eu tirei o X, sobrou o D. Aí, essa é a forma fatorada da área desse retângulo, tá? X vezes A mais B mais C mais D. Ok? Vamos agora aqui para 2.2. Junte-se a um colega, não, junte-se a sua professora e fatore as expressões. Lembram-se o que é que eu tenho de um lado que eu também tenho do outro? Ó, a letra A. 3x mais 6y. O que é que eu tenho de um lado que eu também tenho do outro? O x não pode ser nem o y, porque só tenho um. É o 3. Então, eu vou deixar o 3 de castigo e vou abrir o parênteses. Se eu tirei o 3, sobrou quem? O x. Se eu tirei o 3 do 6, 3 vezes quantos que vai dar 6? 3 vezes 2. Então, sobrou 2y. Certo? Para tirar a prova para ver se vocês fizeram certo, é só fazer assim, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2y, 6y. Tá? É só fazer a distributiva e volta no que era antes. Vamos fazer a forma fatorada aqui da letra B. O que é que tem de um lado que também tem do outro? Tenho certeza que vocês já perceberam. É o A. O A tem de um lado, também tem do outro. Se eu tirei o A, sobrou quem? Sobrou o B. Se eu tirei o A, sobrou quem? 2C. Então, B mais 2C. Olha como é fácil. O que vocês acham? Fácil ou difícil? Eu vou deixar a C para vocês fazerem sozinhos, eu tenho certeza que vocês conseguem. Eu vou fazer a D, que é um pouquinho mais difícil, eu vou fazer com vocês. O que é que eu tenho de um lado que eu também tenho do outro? Aqui eu tenho B, aqui eu tenho B, aqui eu tenho Y e tenho Y. Então, eu vou dividir aqui em duas partes, porque eu percebi que eu tenho B aqui e B aqui, Y ali, Y ali. Se eu tenho B aqui nos dois termos, eu vou deixar o B de castigo. O que sobra? Tirando o B, sobra 5x. Mas, se eu tirar o B, sobra quem? Vai sobrar 1, né? Porque B vezes 1 vai ser B. Então, tirei o B, sobrou 1. Mas, o que eu tenho aqui igual dos dois lados? O Y. Então, o Y vai ficar de castigo. Se eu tiro o Y, sobra o 5x. E do outro lado, se eu tiro o Y, sobra o quê? Aqui eu tirei o B, sobrou 1. Aqui eu tirei o Y, vai sobrar 1 também. Terminou a conta? Não. Por quê? Agora eu consigo perceber que dentro desse daqui e dentro desse daqui, tem um termo em comum que tem nos dois lados ainda. Eu consigo fatorar mais ainda, ó. O 5x mais 1 eu tenho desse lado e o 5x mais 1 também tenho aqui do outro lado. Então, eu coloco o x mais 1 de castigo. O que sobrou? Se eu tirar o 5x mais 1, eu tirei daqui, sobrou quem? Sobrou o B. Se eu tiro o 5x mais 1, sobrou quem aqui? Sobrou o y.
tá? Perdão, não é mais aqui, que é vezes, tá? Então vai ficar 5x mais 1 vezes b mais y, tá ok? Que é vezes. Essa é a forma fatorada. Vamos pro próximo. 2.3. Escreva na forma fatorada a expressão algébrica que representa a área total da figura. Olha lá, a área total. Então vamos fazer partezinha por partezinha e depois vamos ver qual que é o total. E ele quer na forma fatorada. Então x vezes z. X vezes y. Xy. K vezes y. Ou y vezes k, tanto faz o lado, tá? Coloca lá, YK. K vezes Z ou Z vezes K, ZK. É o Zeca, né? Então é só somar todos eles, ó, esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, vamos perceber que agora a gente tem XZ mais XY mais YK mais ZK. O que é que eu tenho aqui igual que eu posso fatorar? Aqui eu tenho o X, que é igual, e aqui eu tenho o K, que eu também tenho dos dois lados. Vou fazer o quê? Se eu tenho X igual, ponho o X de castigo, do ladinho de fora. Sobra quem? Sobra o Z. Mais, sobra quem? Tirei o X, sobrou o Y. Mais. Aqui eu tenho o K, deixo o K de castigo, lá do ladinho de fora do parênteses. Se eu tirei o K, sobrou quem? O Y. Tirei o K aqui, sobrou quem? Sobrou o Z. Agora, olha só, continua, né, a conta, porque eu tenho Z mais Y aqui e eu tenho Z mais Y aqui também, tá? Tanto faz o lado, né? Aqui, Z mais Y, Y mais Z é a mesma coisa. É igual se eu fizesse 2 mais 3 aqui e 3 mais 2 aqui, os dois vão dar 5. Então, eu tenho o Y mais Z, que eu posso deixar de castigo. Abre aqui um parênteses, aqui é como se fosse vezes no meio, tá? Igual aqui também é vezes. Se eu tirar o Y mais Z daqui, o que que sobra? O X. Se eu tirar o Y mais Z daqui, o que que sobra? O K. Agora chegamos aqui no finalzinho, tá? Última, 2.4. Represente geometricamente a área indicada pelas expressões algébricas a seguir. O que é representar geometricamente? Igual a gente viu lá no começo, né? Colocar aqui nos quadradinhos. Ficou meio tortinho, mas vocês fazem certinho aí, tá? X mais 2, X mais 3. O que eu posso fazer aqui para representar? Aqui eu posso falar que vale X, aqui eu posso falar que vale 2, aqui eu posso falar que vale X, aqui eu posso falar que vale 3. E aí, se eu fizer X mais 2, X mais 3, é toda a área dele aqui, ó, né? Porque eu tô somando X mais 2, X mais 3, representei aqui a letra A. Na letra B, X menos 3, X menos 2. É como que se tudo fosse X e aqui fosse 3. Então, se tudo é X e esse pedacinho é 3, então se eu fizer X menos 3, vai ser só esse pedaço aqui, né? X menos 2. Como se aqui tudo fosse X e só esse pedacinho fosse 2. Aí esse pedacinho aqui eu chamo de X menos 2, tá? Então a área representada por X menos 3, X menos 2 é só essa área aqui, tá certo? Que eu tirei a parte aqui toda do 3, eu tirei a parte toda aqui do 2. Representar agora aqui a letra C. K mais 3 e K menos 3. Se eu tiver aqui a letra K e aqui o número 3, ele quer que some, né? K mais 3. Então, eu vou representar o K e o mais 3. Estou somando. E para eu representar K menos 3, é como se aqui tudo fosse K e aqui fosse 3. E esse pedacinho aqui fosse K menos 3. Tá? Então, ali em cima fica K mais 3 e aquele pedacinho K menos 3.